Hoje eu reconheço quem tu és. Eu te convido, vem reinar em mim. E então vem e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Minhas vontades eu não quero mais viver. Eu sou tão dependente de você, Deus. E então vem e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Hoje eu reconheço quem tu és. Eu te convido, vem reinar em mim. Convide ele, diga vem. E então vem e toma o teu lugar. Diga e então vem. E então vem tomar. A casa eu arrumei. Tudo está tão lindo. Vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. A casa eu arrumo. Tudo está tão lindo. Vem aqui. Diga, a porta está aberta. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. E eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre mim. Levanta as tuas mãos. A casa eu arrumei. Tudo está tão lindo. Vem aqui. Abra a porta. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo. Eu te esperava. A casa eu arrumei. Tudo está tão lindo. Vem aqui, meu Deus, a porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. E eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas.
só quero seu amor sobre mim. Som teste. A paz do Senhor, amém. Olá, você que está entrando agora, Deus te abençoe. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa transmissão online. E eu quero desejar que Deus fale ao teu coração. Por isso, você que está entrando agora, por favor, aguarde um tempinho, a gente já está aguardando o pessoal entrar. Para você que está nos acompanhando já, por favor, manda uma mensagem aí para a gente, para saber se está tudo ok, se o áudio está bom para você. Aproveita e escreve aí de onde você está falando, se você está falando daqui de Ibaraque mesmo ou de algum outro local, tá certo? Nós estamos transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram. Então, se você quiser acompanhar pelo Instagram, infelizmente, eu ainda não consegui fazer a ligação do áudio no Instagram para ficar de uma maneira boa. Mas, se você quiser um áudio melhor, você pode acompanhar pela página do Facebook, tá certo? Então, você que está entrando agora, Deus te abençoe. Né? Manda uma mensagem aí para a gente. Ore por nós. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito ao teu coração. Tem uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas, tá certo? Aumente a expectativa do teu coração, porque Deus ele trabalha em meio a expectativas, ok? Então, se nós temos expectativas que Deus fale conosco, Deus vai falar conosco. Se você não tiver expectativa de nada, talvez você receba exatamente isso, nada. A paz do Senhor, Maria Tereza, Deus te abençoe. Você que está pelo Instagram, Deus te abençoe também. Tem o Dani, tem o Pablo, Deus abençoe vocês. Tá? Então, se você puder e quiser também, por favor, compartilhe com alguém essa transmissão. Talvez você tenha uma pessoa que precise ouvir uma palavra de Deus hoje, talvez você conheça alguém que precisa receber uma palavra hoje. Compartilha com essa pessoa, quem sabe não vai ser hoje que Deus vai tomar a vida dessa pessoa e vai transformar ela, não é mesmo? Independente de qualquer coisa, nós não estamos aqui pregando uma placa de igreja, não estamos aqui pregando sobre doutrinas de homens, nós estamos aqui falando da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que pode transformar a vida de alguém. Então, se você crê na palavra de Deus, se você crê no poder da transformação que a palavra de Deus pode proporcionar em alguém, compartilha aí, tá? Compartilha. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muitos, inclusive comigo, né? Porque eu também estou aqui na expectativa de Deus falar comigo, tá certo? Não pense você que eu vim aqui só para poder ministrar. Eu também quero ser ministrado, eu também preciso ser ministrado, e eu conheço o poder de Deus para ministrar na nossa vida, ok? Então, gente, por favor, escreva aqui, ó. Nós temos aqui essa parte dos comentários. Eu gostaria de fazer uma coisa mais interativa. Todas as vezes que você ouvir algo relevante, alguma coisa que te desperte o interesse, eu queria que você pegasse um pouquinho o seu celular, escrevesse aí um comentário, escrevesse a respeito do que Deus está falando contigo em determinados momentos. Isso vai ajudar bastante. Quem vai ajudar bastante? Nós aqui, que vamos entender que Deus está falando com você, mas também vai te ajudar, porque compartilhar, falar, isso faz com que a gente aprenda muito mais rápido, tá certo? Então, se você puder fazer isso, por favor, né, escreva aí nos comentários o que você está recebendo de Deus. Enquanto a gente está esperando aqui, eu também estou compartilhando, tá, pessoal? Também estou compartilhando aqui a live, né, a transmissão, colocando aqui nos grupos da igreja, nos grupos de amigos que a gente tem. Isso com certeza vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. Para você que não nos conhece, eu, aqui Toshio,
Eu estou aqui em Ibaraki, na cidade de Mitsukaido, na cidade de Josso, né, na verdade, é Josso Mitsukaido. Né, nós estamos aqui com a igreja, mas também tem igreja em Tiril e tem igreja em Nagoya. Em Tiril está o Kiyoshi e a Carla, e em Nagoya está o Rafael e a Karina. Né? Então, se você um dia desejar conhecer alguma igreja, você, por favor, entre em contato com a gente. Né? Na página tem todos os endereços, tem todas as informações, você pode, através da página, conhecer essas igrejas. Tá? Né? Mas, independente de igreja, o importante é você estar indo receber a palavra de Deus em algum lugar. Tá certo? Você seja aqui na igreja, aqui em Ibaraki, seja na igreja em Nagoya, seja na igreja em qualquer lugar do Japão, o importante é você estar indo receber a palavra de Deus. A gente sabe que, devido ao coronavírus, está tendo algumas restrições, apesar de que está previsto aí que o estado de emergência vai parar, né? Mas, mesmo assim, não deixe de buscar a igreja que você congrega, o pastor que cuida de você, para sempre você estar recebendo e mantendo a comunhão, ok? Mateus, Deus abençoe, Mateus. Fica aí com a gente, hein, Teruquina? Sai daí não, Deus quer falar com você. Tá certo? Bom, né, algumas pessoas já compartilharam, agradeço. Né, a gente vai começar daqui a pouquinho a fazer uma oração, pedir para Deus falar conosco. Né, você aí, olha, você ainda tem uns 2 minutinhos para ir lá pegar sua caneca de café, sentar na sua poltrona, no seu sofá, junto com a sua família, ok? Para a gente poder começar, tá certo? Então, você tem mais 1 minutinho para fazer isso e a gente vai orar. Né, para você que também não sabe, esse tema, Não Perca o Fogo de Deus, é algo que eu não escolhi como tema, mas nós temos falado muito sobre isso durante algumas semanas, né, desde o dia que Deus me deu uma primeira mensagem sobre o fogo de Deus. A partir disso, toda semana nós temos ministrado sobre isso. Né, e eu vejo assim que essa frase, não perca o fogo de Deus, é uma coisa, é muito pontual para esses dias, porque devido a tudo que a gente está vivendo, né, é muito fácil a gente perder o fogo de Deus, é muito fácil a gente perder o ânimo, a alegria, é muito fácil a gente perder o prazer de servir, de fazer a obra de Deus. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que estão com receios, estão com medos, estão ansiosas, cheias de preocupação, e acabam realmente perdendo essa chama no seu coração. Né, e o Senhor falou comigo a respeito disso e falou bem claro, não perca o fogo de Deus no seu coração, Toshio. Não perca a minha chama, não perca o amor, a paixão. Né, e como que eu faço isso? E aí foi em cima disso que a gente começou a ministrar sobre o fogo de Deus. E hoje, claro, a gente vai falar sobre isso também, e eu tenho certeza do meu coração que Deus vai falar muito conosco, tá certo? Eu tenho certeza, Deus vai falar muito com a gente, com cada um de nós, tá certo? Então, bom, né, já que já passou um tempinho, já deu tempo de você pegar o seu café, então vamos fazer uma oração? Se você puder, aonde você estiver, gostaria que você colocasse a mão assim no seu coração e fizesse uma oração, simples que seja, mas fizesse uma oração para Deus falar com você. Eu, Toshio, não tenho nada a te oferecer, irmão, não tenho. Eu não tenho poder nenhum, eu não tenho força nenhuma, eu não tenho nada que eu possa fazer para acrescentar na sua vida. Mas Deus pode e Deus continua usando as pessoas para nos abençoar. Então, eu creio que apesar de eu não ter nada, mas eu sei que Deus pode me usar para abençoar a sua vida e Deus pode usar as palavras que saírem da minha boca para falar comigo também. Então, gostaria que nessa hora você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos se você pode e fizesse a sua oração, tá certo? Amém. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta noite, pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos dá, de estarmos, mesmo que pela internet, mas estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, para receber do Senhor. Deus, em nome de Jesus, vem sobre a nossa vida e sobre cada um que está acompanhando ou que vai entrar para acompanhar, Senhor Deus, essa transmissão. E eu peço, por favor, fala conosco, Deus. O Senhor sabe do que nós precisamos ouvir. O Senhor conhece o nosso coração, sabe o que nós estamos vivendo, se estamos animados ou desanimados, se estamos cheios de esperança ou se a esperança já morreu, se estamos bem, se estamos mal, o Senhor conhece. Mas o Senhor tem uma palavra que pode mudar totalmente o nosso coração. O Senhor tem uma palavra que pode nos tirar de viver uma vida de circunstâncias e começarmos a viver no Teu sobrenatural.
sobrenatural. Senhor, eu peço, por favor, libera essa palavra sobre as nossas vidas e causa a transformação que o Senhor quer causar nesta noite. Deus, nós cremos e temos fé de que o Senhor pode e quer fazer isso. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, encontra aqui no nosso meio corações disponíveis para receberem da tua palavra e serem transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus, eu peço, por favor, também, cobre-nos com teu sangue nessa hora. Senhor, guarda essa transmissão para que nada venha atrapalhar, Senhor Deus, o que o Senhor quer fazer. Acampa os teus anjos ao redor das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, Senhor. Deus, e que em nome de Jesus, cada um possa estar com o seu coração atento, cada um possa estar com a sua mente atenta, com o seu coração aberto a Ti, para receber, para poder ser ministrado pela Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor, e eu já te agradeço, porque eu creio na Tua fidelidade, eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor está trabalhando, eu creio que o Senhor está realizando aquilo que nem ainda saiu da nossa boca. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Para você que chegou agora, a paz do Senhor. Por favor, não saia. Você entrou agora e viu aí a transmissão, apertou sem querer, talvez. Veja bem, Deus não existe coincidências para o Senhor, ok? Se você entrou nessa transmissão, é porque Deus quer falar com você. Se você entrou aí, mesmo que sem querer, é porque Deus quer falar ao teu coração. Então não saia, escuta um pouquinho o que Deus vai falar contigo. Eu esqueci de falar só uma coisinha. Mesmo que pela internet, mas nós estamos cultuando ao Senhor. Estamos cultuando a Deus e é necessário a gente ter a reverência e o respeito ao Senhor. Então, mesmo na sua casa, tira esse momento agora para ouvir a palavra de Deus, onde que nada possa te atrapalhar. Sabe, se for o caso, senta numa mesa, senta na sala com a sua família, como se você estivesse na igreja. Se você não puder fazer isso por alguma razão, mas procure realmente ter o seu coração reverente a Deus, para você prestar atenção no que Deus vai falar com você. Nas nossas casas tem muita coisa que tira a nossa atenção, as crianças, as coisas, os afazeres, mas é muito importante você parar um pouquinho só agora e investir esse tempo em ouvir o que Deus tem para falar com você. Tá certo? Então faça isso, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente nessa noite. Ok? Vamos lá. Pega aí sua Bíblia, abra em Tiago 1, do versículo 22 ao 24. Ok? Tiago 1, do versículo 22 ao 24. Nós vamos ler aqui o versículo que nos dá base para essa ministração. Ok? Tiago 1, do versículo 22 ao 24. Se você puder pegar sua Bíblia e abrir, eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós, ok? Então, olha só, diz assim na minha palavra, na minha Bíblia, na palavra de Deus, na minha Bíblia, fala assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Que versículo tremendo, não é verdade? É um versículo para a gente meditar, para a gente pensar e para a gente praticar e entendê-lo. É muito importante nós entendermos a palavra de Deus. Irmãos, eu sempre falo isso, o pessoal aqui na igreja às vezes deve estar até injuriado de eu ficar falando, que é importante entender. Tem pessoas que elas escutam, tem pessoas que elas leem, mas nem entendem o que estão lendo. E por isso deixam de receber o que a palavra de Deus nos proporciona, que é transformação. Entende? Então é muito importante você entender. Eu achei legal que aqui fala assim, sejam praticantes e não ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando a palavra está dizendo aqui, seja praticante e não ouvinte, não apenas ouvinte, se eu ouço e não pratico, eu estou me enganando. Isso é uma coisa muito grave, não é verdade? Você enganar-se a si mesmo, isso quer dizer que você está boicotando a sua própria vida de ser transformada por Deus. E nós não podemos mais fazer isso. Então é importante você entender a palavra do Senhor, tá certo? Olha só, eu acredito assim,
Todos nós queremos o que o final desse versículo fala. A gente quer ser feliz em tudo que a gente for fazer. Né? A gente tem falado sobre a glória de Deus, sobre o fogo de Deus. E semana passada, inclusive, nós estávamos falando sobre você manifestar a glória de Deus em tudo que você fizer. Aonde você colocar as suas mãos, aonde a sua presença estiver, você manifesta a glória de Deus. Né? E a gente estava falando a respeito de um caráter transformado, porque um caráter transformado produz glória de Deus, e todos nós queremos isso. A gente quer manifestar a glória de Deus na nossa família, né, tendo sabedoria para cuidar dos filhos, da esposa, do marido, tendo sabedoria para poder manter a nossa casa em ordem. Nós queremos manifestar a glória de Deus no nosso trabalho, quando você está trabalhando e você vê que de repente o que você faz é excelente, é bom, porque Deus está ali. Né? A gente quer manifestar a glória de Deus no meio dos nossos amigos, levando eles para Jesus. Quantos aqui que não desejam levar Jesus para os seus amigos, para a sua própria família? Não é verdade? A gente quer isso, a gente deseja ter sucesso naquilo que a gente faz. Mas a gente precisa entender que o nosso sucesso em Deus, ou essa manifestação da glória de Deus, está intimamente atrelada, ligada da forma que eu me alimento de Deus, ou não. A forma de eu manifestar a glória de Deus, se eu quero manifestar a glória de Deus, se eu quero ser feliz em tudo que eu fizer, eu preciso entender que a condicional é a forma que eu me alimento. Então, se eu me alimento bem, eu consigo manifestar a glória de Deus. Quer dizer, eu vou até melhorar isso que eu vou colocar. A maneira que eu me alimento vai manifestar aquilo que eu me alimentei. Se eu me alimentar de A, eu vou manifestar A. Se eu me alimentar de B, eu vou manifestar B. Você entende? Praticar a palavra, como diz o versículo, tem a ver com aquilo que eu ouço. Ok? Aquilo que eu ouvir, eu vou praticar. Aqui está falando assim, ó, que não basta ser ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E aqui eu encontro um princípio, uma base bíblica que diz assim, ó, que é importante a gente compreender assim, ó, que aquilo que eu ouço, eu vou praticar. Aquilo que eu estou ouvindo, eu vou praticar. Se eu ouço a palavra de Deus, como aqui em Tiago diz, então eu vou praticar a palavra de Deus. Né? Não que seja obrigatório, mas é tudo aquilo que eu ouvir, a tendência é eu praticar aquilo que eu ouvir. Então, olha só, eu preciso entender, se aquilo que eu ouço eu tenho a tendência a praticar, então eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu ouço. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou me alimentando. Porque se eu me alimentar de Deus, eu vou praticar, eu tenho a tendência a praticar a palavra de Deus. Mas se eu me alimentar de qualquer outra coisa, eu vou praticar aquela outra coisa que eu me alimentar. E aí, muitas vezes, gente, a gente precisa entender isso, porque às vezes nós estamos praticando de maneira errada, até mesmo a palavra de Deus, porque estamos ouvindo errado. E ainda tem uma outra classe, tem aqueles que não ouvem. E muitos não praticam a palavra de Deus porque não ouvem a palavra de Deus. Não é verdade? Então a gente precisa, na verdade, ajustar a nossa alimentação, ou seja, aquilo que nós estamos recebendo, porque geralmente nós vamos, como eu falei aqui, praticar aquilo que nós estamos recebendo, aquilo que nós estamos ouvindo. Seja ouvinte, mas não seja somente ouvinte, seja praticante. Isso aqui Tiago fala da palavra de Deus. Mas aí a minha pergunta, o meu questionamento é, muitas vezes nós estamos praticando errado, praticando mal, porque estamos ouvindo errado, estamos ouvindo mal. Será que nós não deveríamos atentar melhor de que maneira nós estamos nos alimentando? Ou se estamos nos alimentando? Eu não sei como é que é aí com vocês, mas aqui na igreja, eu sou uma pessoa que fala muito da questão da leitura, da oração, de buscar a presença de Deus, por causa que essa é a essência de tudo. A essência da minha vida é buscar a presença de Deus, é buscar na oração e na leitura, saber quem é Deus, conhecer a Deus, conhecer o caráter e a essência de Deus. Por quê? Porque se eu estou ouvindo a palavra, eu vou praticar a palavra. Mas se eu não estou ouvindo a palavra, se eu passo as minhas semanas ouvindo só das notícias ruins lá fora, se eu passo a minha semana só me alimentando de Facebook e Instagram, se eu passo a minha semana só me alimentando de porcarias da internet, o que eu vou manifestar depois? Tudo isso. Se eu me alimentar de só notícias ruins, você acha que eu vou manifestar a glória de Deus? Claro que não. De forma nenhuma. Porque se eu sou ouvinte,
Eu vou ser praticante, mas se eu sou ouvinte das notícias ruins, eu vou ser praticante das notícias ruins. O que uma notícia ruim produz no nosso coração, irmãos? Medo, ansiedade, preocupação. Muitos estão andando preocupados, mas a preocupação delas não são justificáveis. Por quê? Por causa que as notícias que têm provocado essa preocupação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira que a gente se alimenta. Eu e você precisamos tomar cuidado com a forma que a gente se alimenta. Eu lembro de uma época que eu estava preocupado por causa que o mercado estava esfriando devido ao coronavírus. E as coisas estavam ficando difíceis devido ao coronavírus. E era tudo devido ao coronavírus. E eu comecei a me alimentar dessa preocupação, me alimentar dessa ansiedade. E quando eu me vi, eu estava numa cadeia, eu estava preso no medo, na preocupação. Quando, na verdade, a palavra de Deus, ela não depende de circunstâncias. A palavra de Deus, ela é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é verdade? Ele é o mesmo. Ele não muda, a palavra dele não muda. Então, se a palavra dele não muda, a quem que eu deveria me acoplar? A quem eu deveria me abraçar? Era na palavra dele e não nas preocupações aí fora. As preocupações do dia a dia, as coisas que a gente se alimenta, elas vão causar o medo no nosso coração. Mas quando eu me alimento da palavra de Deus que não muda, quando eu me alimento da palavra de Deus, que mesmo que esteja sol, esteja chuva, esteja crise, esteja problema, ela continua dizendo a mesma coisa, eu também vou ficar firme, por causa que a palavra de Deus não muda, e eu também não mudarei. As coisas que Deus fala para mim, elas têm que ser o meu prumo, a minha direção, e não aquilo que a circunstância fala. Então eu preciso cuidar da minha alimentação. Você precisa cuidar da sua alimentação espiritual. Você precisa cuidar da alimentação espiritual da sua família. Como você tem alimentado a sua família? Como você tem alimentado a sua esposa, você que é marido? Como você tem alimentado o seu marido, você que é esposa? Porque muitas vezes começa ali, entre os cabeças do lar, entre o marido e a esposa. Então, de repente, o marido começa a semear na vida da esposa preocupação, ansiedade, preocupação. E aí a esposa começa a ficar preocupada e a família começa a desencadear um monte de problemas. Por quê? Porque começaram a alimentar mal. Ao invés de trazer para dentro da sua casa a presença de Deus, ao invés de trazer para dentro da sua casa a palavra de Deus, começa a trazer para dentro de casa as preocupações do dia a dia, os estresses da fábrica, as preocupações e os medos que a internet mostra. E aí, qual que é a tendência? A tendência é que dá tudo certo? A tendência é, não, nós somos vitoriosos? Claro que não, gente. Claro que não. A tendência é dar tudo errado. A tendência é ter problemas. A tendência é ficar ansioso realmente, que qualquer momento pode dar problema. Aqui no Japão, eu acho que todo mundo que trabalha em fábrica sabe disso. Vira e mexe, todo ano tem uma notícia que sai, não sei de onde, é dos infernos que sai essa notícia que fala, vai ter corte. Pronto. A nossa vida, a vida daqueles que não estão firmados na palavra de Deus, vira de ponta cabeça. Porque fica alimentando, vai ter corte, eu tenho que me preparar, vai ter corte. Aí você vai trabalhar pensando, vai ter corte. Daqui a pouco você começa a pensar, puxa, eu não posso faltar, eu não posso tirar o kill, eu não posso viver minha vida, porque vai ter corte, eu dependo desse trabalho. E aí você está vivendo em função daquele medo. Mas e a palavra de Deus que diz que Ele cuida de nós? Mas e a palavra de Deus que fala tantas coisas a nosso respeito, tantas promessas? O próprio Davi falava, eu era novo e hoje já estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. A gente vive em função de fora, mas a gente esquece de ver a palavra de Deus. Então, a gente precisa entender que a nossa alimentação espiritual vai causar um resultado, seja bom ou ruim, depende da maneira que eu me alimento. Então, sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Mas para ser praticante, eu preciso ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Até mesmo a fé, se você olhar, é bem parecido aqui o versículo. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Aqui, o versículo, ele se divide em duas partes. A fé vem pelo ouvir. Aqui não está falando que tipo de fé, mas está falando que a fé vem pelo ouvir. Então, se você ouvir as baboseiras do mundo, você vai ter fé naquilo. Mas aí ele completa o versículo. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu me alimentar da palavra de Deus, eu vou ter cada vez mais fé na palavra de Deus. E cada vez mais fé. A Bíblia fala que a força que vence o mundo é a nossa fé. Quanto mais fé eu tiver, mais eu vou viver em prol da palavra de Deus. E mais eu verei os milagres de Deus acontecerem. E aí, quanto mais eu ouço da palavra de Deus, mais eu terei a tendência a praticar a palavra de Deus.
Vocês estão me entendendo? É tão importante a gente compreender esse raciocínio, porque senão nós vamos ficar em todo momento vivendo vida de altos e baixos, e não é isso que Deus quer. Então a gente deve ajustar a nossa alimentação. Qual é o desafio em ouvir a Deus, de ouvir a palavra de Deus? Há um grande desafio em ouvir, porque tem muito alimento bom e alimento ruim. E eu não vou dizer para vocês somente o alimento em relação à palavra, às coisas do mundo, porque, tipo assim, más notícias, isso, aquilo, é um alimento ruim, sim. Mas muitas vezes, dentro do contexto igreja, tem alimento bom e alimento ruim. E nós precisamos ter o discernimento para saber se nós estamos nos alimentando bem ou mal, até mesmo dentro das igrejas, até mesmo pela internet, principalmente na internet, posso dizer assim. Por quê? Por causa que tem muitas pessoas hoje que o pastor dela, o líder dela, a igreja dela é a igreja na internet. E é aquela igreja que nem conhece ela. Tem gente que está sendo pastoreado pelas igrejas do Brasil, pela Lagoinha, pela Bola de Neve do Brasil, e de repente aqueles pastores nem sabem que estão cuidando dessas pessoas. Você está entendendo? Tem gente que se alimenta de vários lugares, sem entender que muitas vezes isso pode causar uma indigestão espiritual. Tem pessoas que se alimentam de vários pregadores, de vários homens e mulheres que estão se levantando aí com uma ideia nova, com um ponto de vista novo, e muitas vezes isso está causando mais problema na vida da pessoa do que solução. Então nós precisamos ver se o alimento que eu estou me alimentando, ele é bom ou ruim. E de que maneira que eu vou ter o discernimento? O melhor alimento que eu devo me alimentar é aquele que vem de Deus, que é a sua palavra. Grave isso. O melhor alimento é aquele que vem da palavra de Deus diretamente e aquele que vem das pessoas que me amam. Por quê? Por causa que Deus vai usar pessoas que me amam para me alimentar. Uma mãe, ela cuida do seu filho, um pai cuida do seu filho e alimenta ele da melhor maneira que eles encontram. Por quê? Porque eles conhecem os seus filhos. Eu tenho filhos, eu tenho 4 filhos. E cada um deles tem uma forma de eu alimentar. Por quê? Porque cada um deles tem uma maturidade diferente, uma idade diferente, uma forma diferente de eu falar. Então eu preciso alimentá-los de maneira que eu não cause uma congestão neles. Eu tenho um pequeno, e o pequeno ele está adquirindo seus hábitos alimentares. Então é claro que eu vou ficar regulando para ele algumas coisas. Eu e minha esposa, principalmente a minha esposa. Tem um outro que é maiorzinho, que ele já escolhe um pouco o que ele come. Tem a outra maior, que ela já decide o que ela come. E tem uma outra maior ainda, que eu já nem vou me ligar mais pelo que ela come. Por quê? Porque todos eles já têm a sua idade, têm a sua maturidade para poder receber alimentos. Mas só que quem cuida disso? Somos nós pais, porque nós amamos os nossos filhos. Lá na minha casa é assim, a minha esposa, ela não deixa meus filhos, e até agora, principalmente, meus filhos não gostam, né? Os 2 pequenos não gostam de refrigerante. A minha esposa, ela vetou o refrigerante. Isso, claro, faz muito bem. Então, eles hoje, por cultura, eles não tomam mais refri. Eles não tomam, eles não gostam. Mas, às vezes, quando vai na casa de outra pessoa, de um tio, de um amigo, as pessoas dão doce, dão refri, dão as coisas, só que eles não pegam, sabe? Eles não pegam. E aí eu até brinco, às vezes eu falo assim, meu Deus, que chato, né, ser criança desse jeito, né? Não come um doce, não come nada assim, igual que eu cresci nesse meio, né? Só que o que acontece? Aqueles que estão dando, eles às vezes não entendem que, de repente, a nossa maneira de cuidar é dessa forma. Porque a gente ama os nossos filhos e a gente sabe o que é melhor para eles. E eles muitas vezes falam, mas só que não pode dar um docinho para eles. Não, mas é porque a gente entende que a gente é pai. Eu estou falando isso para você entender que, primeiro, o alimento principal é aqui, ó, é na palavra. Mas depois, a gente precisa entender que aqueles que nos amam de verdade, eles também nos alimentam. E a gente pode confiar por causa do amor. E quem é que te ama de verdade? Irmãos, a Bíblia fala sobre o amor. Ela fala sobre o que é o amor. Ela mostra para a gente como que Jesus cuidava dos seus. E aquele que se aproxima mais disso, essa pessoa te ama. O amor não é falado, o amor é atitude. O amor não é condicional, o amor é incondicional. O amor não é só quando você pode oferecer algo em troca. Muitas pessoas acham que porque amam,
por causa que acham que amam os outros e aí tem que dar algo em troca, tem que fazer uma troca. O amor não tem nada a ver com troca. Principalmente dentro da igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você ama alguém da tua igreja, não espere nada dela. Às vezes a gente tem aquela ideia, né? Porque tem o pastor e tem a ovelha. E aí a gente investe na ovelha enquanto a ovelha nos dá a sua lã. Mas e quando a ovelha não tiver lã? E quando ela não tiver condições? Será que a gente vai continuar amando elas? O amor é incondicional, dando lã ou não dando. Eu não estou com aquela ovelha por causa da lã. Eu não cuido das pessoas por aquilo que elas me dão. Eu cuido das pessoas porque Jesus as ama e eu as amo. Eu cuido das pessoas porque essa é a minha tarefa nessa terra. Eu cuido das pessoas por causa que assim como alguém cuidou de mim, enquanto eu estava no pior dos piores dias, quando eu estava no fundo do poço, eu também tenho essa dívida de amor com as pessoas. Então, nós precisamos entender que o amor, ele é praticado. E é um amor puro. E essa pessoa que faz isso comigo é essa que me ama de verdade. Então, o melhor alimento vai vir dessa pessoa que me ama e vai vir da palavra de Deus. Primeiro da palavra e depois da pessoa que me ama. Ok? Então, vamos entender isso. Nós precisamos ter esse discernimento porque tem muita coisa espalhada na internet. Muita coisa. Tem muita coisa que está sendo falada aos quatro ventos. E nós precisamos buscar em Deus. Irmãos, independente de quanto tempo de convertido você tenha, se você se converteu agora, ou se você se converteu há 50 anos, você precisa conhecer a palavra de Deus para ter discernimento de saber o que é de Deus e o que não é, mesmo no meio cristão. E isso é uma coisa que é responsabilidade de cada um. É minha responsabilidade conhecer a palavra de Deus, para que de repente quando alguém aparecer com um ensinamento, uma doutrina, eu saiba o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. Está entendendo? Então, por isso que eu preciso ter esse discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Outro desafio que muitos nem estão mais parando, outro desafio é que muitos nem estão mais parando para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que não estão mais investindo em parar para ouvir, ou para receber, ou para ler a palavra. Meus irmãos, eu me pergunto, o que será de uma pessoa que não conhece a verdade de Deus? Não é bem provável que ela esteja sendo enganada por Satanás? Às vezes, quando as pessoas vêm na igreja, eu falo assim, quantos aqui que já leram a palavra de Deus? E, claro, né, eu não fico falando para levantar a mão, mas eu explico assim, se você não ler a palavra, como saber se eu estou pregando a verdade ou a mentira? E o pessoal fica com aquela cara, né, de pastel envelhecido, né? Eu falo, gente, se vocês não lerem a palavra de Deus, é bem provável que em um momento ou outro da vida de vocês vão estar sendo enganados. Então, tem pessoas que não estão nem mais parando para ler. Tem gente que não estuda mais a palavra. Tem gente que nem mais escuta as pregações da sua própria igreja. Meu irmão, qual é a criança que não vai se alimentar do seio da própria mãe? E qual que é o melhor alimento? O melhor alimento é aquele que vem da tua família, da tua casa. Se você está em outra igreja, você tem que se alimentar da tua igreja, do teu povo, do lugar onde você foi recebido, onde você foi aceito. Sabe, meus irmãos, tem gente que fala assim, mas meu pastor não prega bem, meu irmão. Você quer um bom pregador? Vai para Jesus. Lá em Jesus prega bem. Sabe, não existe bom pregador ou mau pregador. Existe aquela pessoa que Deus colocou para poder ministrar na tua vida. Existe aquela pessoa que Deus preparou para estar com você. Só que tem pessoas que não estão mais nem parando para isso. Seja honesto, quando foi a última vez que você parou tua vida para ler e estudar a palavra de Deus? Fala sinceramente. Pensa aí no seu coração. Olha só, se o seu amor por Jesus fosse medido pela quantidade de vezes que você parou para ler a palavra de Deus, qual seria a porcentagem de amor que você tem por Jesus? Está entendendo? Então, a gente precisa parar para ler a palavra. Esse é o desafio do ouvir. O desafio do ouvir é que tem um monte de coisa ruim. O desafio do ouvir é que tem um monte de gente que não para mais para ouvir a palavra. E se você não ouvir, não haverá prática. Se você não ouvir a palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, não há prática. Nunca haverá prática da palavra de Deus se não ouvir a palavra de Deus. Faz sentido isso para você? Faz para mim também. É muito óbvio. Se eu não ouço a palavra, então não tem como eu praticar. Eu só vou praticar aquilo que eu ouvir. Então, por isso que aqui o versículo fala, não basta ser ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus.
Mas se eu não ouvir, eu não vou praticar, meus irmãos. Então, pratique, ouça e pratique a palavra de Deus. O segundo desafio é o desafio de praticar. Porque muitas pessoas ouvem também, mas praticar é um grande desafio, certo? Assim como a fé sem obras é morta, a fé sem obras é morta, assim também ouvir e não praticar está morto. Olha só, vamos analisar comigo. O versículo que fala da fé sem obras é morta, está aqui em Tiago também. Mas fala assim, ó, por quê? Muitas pessoas têm a fé como um sentimento. E a fé não é sentimento, a fé é ação. A fé é uma atitude. Eu creio, por isso eu faço. Eu creio em Jesus, por isso eu sigo. Eu creio em Jesus, por isso eu faço o que ele me mandou fazer. A fé é uma atitude. Só que se eu falo que tenho fé, mas não realizo nada, não tenho resultado nenhum, a minha fé é morta. Porque eu só estou falando que eu tenho, mas eu não estou andando segundo ela. Assim também, se eu falo que eu ouço a palavra de Deus, eu vou no culto, eu vou na igreja, eu vou na célula, eu assisto as lives e tal, mas eu não pratico a palavra de Deus, está morto. É morto também. Então precisamos entender esse princípio. Tem muitas pessoas que são frequentadoras de igreja. Tem muitas pessoas que são frequentadoras da live. Tem muitas pessoas que são frequentadoras de célula, mas não colocam em prática a palavra de Deus. Por essa razão que não veem resultados em suas vidas. Meus irmãos, isso é muito sério. O resultado aparece quando praticamos aquilo que ouvimos. Então, de repente, você foi na célula na sexta-feira. E aí você chegou na sexta-feira na célula e Deus falou com você tremendamente, que Deus ele vai te abençoar, que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar Jesus no seu coração, você precisa obedecer o que ele está falando. E aí você sai de lá todo feliz porque Deus falou com você, mas não pratica a palavra. Aí vai passar uma semana, sua vida vai desandar de novo e você vai voltar para a célula de novo com aquele mesmo sentimento de que você estava na semana passada. Mas você não vai ver resultado. Por quê? Por causa que eu preciso ouvir, mas eu preciso praticar. O resultado aparece quando a gente pratica o que ouve. E aí está uma situação bem delicada, ou uma situação bem engraçada até. Se eu tenho que praticar o que eu ouço e eu vejo o resultado, então, quando eu pratico a palavra de Deus, eu recebo os benefícios que a palavra de Deus me dá, não é verdade? Mas o contrário também é a mesma coisa. E é essa parte que é engraçada. Por quê? Porque às vezes nós estamos praticando aquelas coisas que não são de Deus. E eu estou recebendo os problemas por causa dessa prática ruim. E eu preciso mudar isso. Se eu quero ver as coisas de Deus acontecer na minha vida. Porque se eu pratico a palavra e eu recebo o benefício da palavra, quando eu pratico também as coisas do mundo, eu vou receber os problemas do mundo. Se eu pratico, se eu começo a colocar em prática na minha família, sabe, falar mal, e mentir, e enganar, eu vou receber a consequência disso. Eu vou receber, porque eu estou praticando, e toda prática tem resultado. Toda prática tem resultado, meu irmão. Toda prática, grava aí, ó, toda prática tem resultado. Se eu estou praticando algo bom, eu vou receber algo bom. Se eu estou praticando, né, tem pessoas que gostam de ir na academia, gosta de se exercitar, gosta de ter, né, a sua saúde boa, então você vai lá e você pratica, você corre, você faz isso, você faz aquilo e tal. E aí você vai receber o benefício de tudo aquilo. E quem também se alimenta mal vai receber o malefício de tudo aquilo. Você está entendendo que a prática tem resultado? Então eu preciso ver se aquilo que eu estou recebendo de Deus eu estou praticando para receber o benefício, mas também eu preciso ver o que eu estou praticando de ruim. Eu tenho que ver o que eu estou praticando de ruim. Tem pessoas que praticam de ruim a falta de compromisso. E por isso que não recebem as coisas de Deus que tem como base o compromisso. Então, às vezes você fala assim, Deus, me usa, Senhor, eu quero ser usado para ganhar essa nação. Deus, eu quero ser usado para fazer a diferença no meu trabalho, na minha família. Mas nem para ir na igreja a gente vai. Nem para ir na igreja a gente vai. Então, como que Deus vai poder nos usar se a gente não está cumprindo uma base de princípio de comprometimento, por exemplo? Como que Deus vai poder te usar se de repente eu não estou praticando a palavra, eu estou praticando ao contrário? Então eu preciso praticar a palavra de Deus, sim, que eu vou receber o benefício da palavra. Para que sejamos felizes naquilo que fizermos, como diz aqui o versículo, temos que ouvir e praticar a palavra de Deus. Você sabe o que você deve praticar hoje? Você sabe o que você deve praticar amanhã?
Se você não sabe como responder essa pergunta, tem alguma coisa errada. E é necessário você saber o que você deve praticar. Qual é a palavra que Deus te deu que você deve praticar? Talvez você está me assistindo aqui ou vai me assistir depois e você tem um chamado de Deus. Deus já falou com você a respeito de algo que Ele ia fazer na sua vida através da sua vida. Mas até hoje não se cumpriu, já passaram-se anos. Tem algumas pessoas que falam assim, não, mas é o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito e glória a Deus. Mas usam isso como desculpa, porque na verdade ainda não se posicionaram. Ainda não tomaram uma atitude de praticar a palavra de Deus. Tem pessoas aqui que assistiram ou vão assistir isso daqui ainda e são missionários. Deus te chamou para ser um missionário, mas você não saiu do seu lugar ainda. E Deus já te falou milhões de vezes, vai, eu sou contigo e tal. E você não foi. Com medo, com receios, com inseguranças. E você está aí, alimentando que Deus falou que você ia ser um missionário, mas não tomou uma atitude ainda. Eu preciso e você precisa tomar uma atitude, tomar uma posição com Deus. Olha só, o fogo de Deus, né, se manifesta quando nós praticamos a sua palavra. Eu quero que você abra comigo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. 1 Reis, versículo tremendo, muito conhecido, mas muito tremendo de Deus. Abra aí sua Bíblia, por favor, 1 Reis 18, 36. Por favor, abra aí. Vou pegar um ticho aqui. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Uma história de um homem muito conhecido, homem de Deus, poderoso em obras, chamado Elias, ok? Abriu aí? Vou ler aqui, ó. Fala assim, ó. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Grave isso, por ordem de Deus. Grave isso. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha que tremendo, cara, você precisa entender essa passagem aqui. O fogo de Deus se manifesta quando a gente pratica a sua palavra. Há um propósito no fogo de Deus, que é manifestar a glória de Deus. Não é para impressionar as pessoas. O propósito do fogo de Deus é para manifestar a glória de Deus onde as pessoas estiverem. Aqui no caso de Elias, Elias estava fazendo aquilo por ordem de Deus. Estava fazendo aquilo por ordem de Deus. Se você ver a história, é uma história tremenda. Tinha lá 450 profetas de Baal, e ele pegou, trouxe todo mundo e falou assim, ó, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, 2 altares, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Ele fez um desafio. E aqueles profetas começaram a fazer barulho, começaram a fazer lá os rituais dele, e nada de responder. E eles fizeram, até se flagelaram, e nada de responder. E esse homem aqui fez uma oração, e o fogo de Deus desceu. Desceu para quê? Para manifestar a glória de Deus e para que essas pessoas pudessem entender que só o Senhor é Deus. Você entendeu, né? O princípio do negócio? Pois bem, aqui então, a gente entende que o propósito do fogo de Deus, da presença de Deus manifesta, é para manifestar a glória de Deus. Mas esse fogo, ou seja, essa presença, essa glória de Deus, só vai se manifestar quando nós praticarmos a palavra de Deus. A glória de Deus vai se manifestar quando eu praticar, quando eu fizer igual Elias fez. Fez porque Deus mandou fazer. Ele tinha a palavra de Deus a favor dele. Ele fez aquilo porque Deus mandou ele fazer. E a glória de Deus se manifestou. Irmãos, nós precisamos entender isso. Eu e você precisamos abrir a nossa mente para isso. A gente quer ver as coisas acontecer, então pratique a palavra de Deus. Você quer ver o milagre acontecer na sua família? Você quer ver o milagre de Deus acontecer na sua igreja, no seu trabalho, em tudo que você fizer? Pratique a palavra de Deus. Tem que colocar em prática. Você tem que pegar a palavra que Deus te deu e realizá-la. Você tem que pegar o que Deus te deu e colocar em prática. Porque foi isso que Elias fez.
Ele pegou aquela palavra, Deus deu a palavra e ele foi lá e fez. E olha só, não foi simples o que ele fez. Chamar 450 profetas de Baal, juntar todo mundo, colocar em prova. Gente, é um absurdo, mas ele realizou. Ele fez o que Deus chamou ele para fazer. Ele fez, ele realizou. Irmãos, nós temos a Bíblia. Está aqui, ó, a palavra de Deus. É isso aqui que nós precisamos colocar em prática. Está escrito aqui, ó, tudo o que precisamos fazer. Seja você crente ou não, você quer saber de uma coisa? Você sendo cristão ou não, você tem também acesso à palavra de Deus. E você pode colocá-la em prática. E você vai ver o resultado quando você colocar em prática. Meu irmão, tudo aqui é com base em fé. É tudo com base em fé. Então, quando eu pego e eu aceito Jesus no meu coração, quando eu recebo Jesus na minha vida, como diz a palavra, eu sou salvo. Eu sou salvo, mas eu ainda não morri para ser salvo. Pois é, mas eu já tenho a salvação em mim pela fé, porque eu pratiquei a palavra. A Bíblia diz, se você confessar com a sua boca, crer no seu coração, você é salvo. Você está entendendo? Então, se eu colocar em prática tudo que está escrito aqui, a Bíblia diz assim, ó, e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, se tomar alguma coisa mortífera não fará mal algum, e assim por diante. A palavra diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai realizar. Se você crer, vai acontecer. E talvez o nosso problema é porque a gente não crê. Mas aí eu te pergunto, você crê no horóscopo? Você crê na loteria? Em coisas tão absurdas? Você tem fé. Você só precisa colocar sua fé no lugar certo. Você só precisa colocar sua fé naquilo que realmente vai dar resultado, que é a palavra de Deus. E a Bíblia fala assim, ó, que Deus, Ele cumpre a sua palavra, Ele vela a sua palavra para cumpri-la, em Jeremias está escrito. Então, se Ele cumpre a palavra dEle, se Ele escreveu algo a nosso respeito, não importa se seja agora ou se seja depois, mas Ele cumpre. E eu preciso alimentar minha fé na palavra de Deus. Por isso que eu preciso ler, reler, e estudar, e ouvi-la, até que a fé, ela se manifeste em mim. E eu possa ver os resultados da palavra de Deus. Na minha casa, na minha família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ali está escrito dentro de um contexto, mas você pode pegar essa palavra para você. Você pode colocar em prática. Se eu crer em Jesus, eu e minha casa seremos salvos. Josué falava assim, ó, vocês têm que decidir qual Deus vocês vão seguir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu posso pegar essa palavra para mim também e colocá-la em prática. E ela vai ter resultado, ela vai dar um resultado para mim. Então, o fogo vai se manifestar, como se manifestou com Elias, assim que eu praticar a palavra. Sabe qual é o problema? É porque nós precisamos ser corajosos para isso. Você sabe o que Deus tem procurado nesses dias, gente? Deus está procurando pessoas que tenham coragem de colocar a palavra de Deus em prática. Deus está procurando, não é pessoas fortes, não é pessoas animadas, não é pessoas que tenham boa eloquência, que falem bem, que se comuniquem bem. Não! Deus está procurando pessoas que tenham coragem de colocar a palavra dele em prática. É isso que Deus tem procurado. Você é um deles? Se você é um deles, se apresente diante do Senhor. Se você é uma pessoa corajosa, que tem coragem de colocar a palavra de Deus em prática, independente de qualquer circunstância, então se apresente diante do Senhor. Porque olha só, não é pelas circunstâncias. Eu gosto muito da história de Gideão por causa disso. Gideão, ele mesmo diz, ele era o menor da família, a família menor de toda a tribo e tal. Eu fico pensando, se ele é o menor de todos, a família é a menor de todos, e ele tinha uma série de dificuldades, por que o anjo apareceu para ele? Porque tinha uma coisa que o anjo estava procurando, que Gideão nem se percebeu. Ele tinha coragem. Ele tinha coragem. Ele foi para cima. Ele não se importou se ele era o menor. Ele só recebeu a palavra e colocou em prática. E tantos outros na palavra de Deus, você vai ver que são assim. Tantos outros são assim. Tantos outros você vê que eles não tinham nada, mas eles tiveram coragem de crer na palavra de Deus. E por isso Deus fez na vida deles. O que nós estamos esperando? O que você está esperando? Você está esperando ser capacitado? Você está esperando que você seja melhor? Não, meu irmão, você tem que somente ouvir e crer na palavra de Deus e colocá-la em prática. E você vai ver as coisas acontecendo. Tenha coragem de fazer isso. Tenha coragem. Ah, mas não é assim, tem um processo. Tem o processo.
Mas até para entrar no processo, você precisa ter coragem. Até para Deus trabalhar no nosso caráter, precisa ter coragem. Precisa. Então não adianta a gente ficar esperando as circunstâncias ficarem favoráveis, elas não vão ficar. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. E aqui está dizendo que Elias, ele tomou uma atitude absurdamente corajosa para poder ver a palavra de Deus se manifestar. E a palavra de Deus se manifestou por causa que ele tomou uma atitude. Ele ouviu a palavra e tomou atitude. E é isso que nós devemos fazer. Você está disponível? Está disponível para Deus? Olha só, nós estamos falando do fogo de Deus. Não perca o fogo de Deus. Não deixe que o fogo de Deus se apague da sua vida. Talvez você ouvindo essa palavra, você fica até meio animadinho. Mas eu vou te falar uma coisa, sendo bem honesto. Se você não praticar, amanhã a sua bateria já descarregou. Se você não praticar, amanhã você já está aí como um mendigo espiritual, esperando mais uma palavra para te animar. Não perca o fogo de Deus, isso implica em colocar o que eu ouvi hoje em prática. Implica em eu pegar e voltar a ler, e implica em eu abrir mão daquilo que rouba o fogo de Deus da minha vida, sim, como a gente falou no começo, de eu analisar do que eu estou me alimentando, mas também implica em eu lembrar daquela palavra que Deus me deu e começar a correr atrás para ver ela cumprir na minha vida e na sua. Implica nisso, implica em você sair do seu lugar de conforto, implica em você sair da sua posição que você está agora e começar a fazer alguma coisa. Ou então, você vai esperar o próximo sábado, nesse mesmo canal, nessa mesma hora, ouvir mais uma palavra cheia do fogo de Deus, para você ficar animadinho de novo e talvez na outra semana ficar do mesmo jeito, porque você não vai colocar em prática. Não deixe que isso aconteça. Decida hoje. Você é corajoso, você é corajosa. Você pode mudar o ciclo ou o rumo da sua vida quando você opta por andar na dependência e na obediência a Deus. Você pode mudar. Veja bem, eu não acredito em destino. Eu não acredito em destino, que já tem uma coisa preparada e eu não vou fugir dessa linha. Não, eu acredito numa escolha que eu faço. E a escolha que eu faço pode mudar o destino da minha vida. A escolha que você faz hoje pode mudar o destino da sua vida. Creia, tome posse e pratique a palavra de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você. Eu não quero fazer por você. Eu quero fazer com você. Se Deus falou ao teu coração, se Deus realmente falou contigo, então você precisa entender uma coisa. Ele falou. E ele espera agora uma resposta sua. Se você sentiu que Deus falou com você, então ele está esperando uma resposta sua. Não saia ainda, a gente vai orar agora. A gente vai orar, eu não quero que você saia. Eu quero que você entenda, se você ouviu Deus falar com você, então ele está esperando uma resposta sua. Qual é a resposta que você vai dar? Você pode falar, Deus, eu não quero isso agora. E claro que Deus ele vai te respeitar. Mas você pode responder, Senhor, eis-me aqui. Lembra daquele versículo que fala sobre isso, né? Como ouvirão se não há quem pregue e assim por diante? Você lembra disso? Então, isso aí também tem a ver com você colocar em prática a palavra. Como que eles vão ouvir se não tem quem pregue? E como que vão pregar se não tem quem envie? Não é verdade? Então, o que você vai falar? Você vai falar, eis-me aqui? Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero. Senhor, usa a minha vida. E Deus, ele vai realmente corresponder à sua atitude. Mas se você não quiser, também não tem problema, porque Deus é longânimo. Só que a gente sabe que o tempo é limitado. Daqui a pouco o tempo acaba, Jesus volta. Como é que nós vamos agir ou reagir diante da presença dele? Nós vamos estar ali, Senhor, eu fiz o que eu podia, trabalhei, usei o meu tempo, ou você vai dar a desculpa, Senhor, é que eu tinha tantos problemas que eu não consegui fazer nada para ti. Não corra esse risco. Tome uma decisão com o Senhor. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, se você puder. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer pela tua palavra. Senhor, tu está buscando gente corajosa. O Senhor está buscando pessoas que entendam que não é pelas circunstâncias, mas é pela tua palavra que elas vão se mover.
Senhor, Tu está procurando pessoas que não estão, Senhor Deus, presas nas suas limitações, mas creem no que o Senhor pode fazer através delas. Deus, o Senhor está procurando pessoas que não fiquem dando desculpas mais, mas queiram e decidam andar debaixo da obediência da Tua palavra, Senhor. Deus, se houver alguém que está assistindo isso agora, Pai, em nome de Jesus eu peço, toca na vida dessa pessoa, com poder, com graça, com unção. E em nome de Jesus, ó Deus, começa a usar essa pessoa a partir de agora. Que em nome de Jesus, essa pessoa comece a tomar decisões para alinhar o seu coração ao teu coração, Jesus. E o Senhor levante um grande exército nessa terra. O Senhor levante um grande exército nessa nação, de pessoas que não vão mais ficar presas ou limitadas às suas circunstâncias, mas irão crer e obedecer a Tua palavra, Deus. Assim como Elias fez, e Elias foi conhecido como poderoso em obras, porque ele obedecia a Tua palavra, porque a Tua palavra mesmo diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que a gente, Senhor. Ele não tinha nada de diferente de nós, mas por obedecer a Tua palavra, por buscar ao Senhor, ele fazia o que fazia. E assim eu também te peço, em nome de Jesus, encontra-nos dessa mesma forma, nessa mesma disposição, disponíveis para seguir a Tua palavra, para Te obedecer, para não ficar mais dando desculpas para ninguém, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, que eu estou aqui, junto com pessoas corajosas, que têm coragem de fazer a diferença, que têm coragem de tomarem decisões, de tomarem atitudes, Pai, que podem mudar uma nação. E nós estamos aqui numa nação que necessita ouvir a Tua palavra. Estamos aqui numa nação que necessita ouvir o Teu amor. E o Senhor conta conosco, independente de muitos ou poucos que possam se dispor. Mas o Senhor conta conosco. O Senhor colocou sobre a nossa vida o Teu capacitar. O Senhor já nos escolheu para essa tarefa. O Senhor já nos capacitou para realizar essa tarefa. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, desperta-nos e usa-nos, Pai. Desperta-nos e usa-nos para pregar o Teu evangelho, para levar o Teu amor, para pregar liberdade aos cativos, Senhor, para poder, Senhor Deus, tirar da prisão os presos, Pai, para podermos, ó Deus, realmente sermos instrumento de transformação de vidas aí fora. Por favor, em nome de Jesus, eu te peço isso, Senhor. Mas não é pedindo, mas é dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, envia-nos, Pai, envia-nos em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Eu sempre termino falando, né, não pratique a palavra, mas eu acho que não precisa falar, você já ouviu muito sobre isso agora, então cabe a nós tomarmos uma decisão e uma atitude agora, né? Irmãos, amanhã a gente vai estar aqui na igreja, 10 horas da manhã, nosso culto presencial, tomando todos os cuidados que precisam na questão do coronavírus. Mas eu quero convidar você a estar aqui conosco, né? Você que pode. Se você mora aqui em Baraque, nessa região, venha estar conosco. Você que é dessa igreja, venha participar do culto. Venha participar. Tome uma atitude, venha participar do culto. Você que não é desta igreja, vai para a tua igreja, participa do culto na tua igreja, mas vá para a igreja. Se você não está indo em igreja nenhuma, te convido, venha aqui nos conhecer. Mas se você não mora aqui, mora em Nagoya, mora ali na região de Haiti, vai lá conhecer lá, né, as outras igrejas, mas não deixe de ir na igreja. Agora, se você não mora em região nenhuma e você quer uma visita, quer que a gente vá na tua casa, é só você nos ligar e a gente vai te visitar sim, ok? Vai te visitar sim. É muito importante você, de alguma maneira, estar recebendo um acompanhamento, ok? E vai ser uma bênção. Os cultos amanhã vão ser uma bênção. Vão ser tremendos. Deus vai falar muito ao nosso coração. Deus vai ministrar muito nas nossas vidas. Por quê? Por causa que Ele está nos preparando. Então, não deixe de participar, tá certo? Olha só, a partir de março, primeira sexta-feira de março, a partir da primeira sexta-feira de março, nós vamos começar a subir o monte. Ok? Então, na primeira sexta-feira de março agora, se eu não me engano é dia 5 ou dia 6, não tenho certeza, a gente vai subir o monte, e aqui no caso o Monte de Tsukuba, ok? Então nós vamos toda sexta-feira a partir da meia-noite, eu tinha falado que era às 11 horas, mas 11 horas não dá tempo, tem que ser a partir da meia-noite, nós vamos estar indo no Monte de Tsukuba para orar.
Se você quiser ir com a gente, independente de qual igreja que você esteja, você pode ir lá, encontrar com a gente lá no monte, e a gente vai estar lá orando, intercedendo por essa nação, orando pelas igrejas, né, experimentando o mover de Deus, ok? No primeiro domingo do mês, todo primeiro domingo do mês, nós temos a ceia do Senhor. E nesse dia do primeiro domingo do mês de março, nós vamos fazer a ceia juntamente com o café da manhã. Né, um café da manhã simples, uma coisinha só para a gente tirar um tempo de comunhão, devido, né, a muitas vezes as restrições do corona, a gente está evitando bastante estar junto e tal, mas nesse dia, como a gente vai estar na igreja mesmo, eu vejo que é uma grande oportunidade de nós estarmos juntos, tomar um café da manhã, conversar um pouquinho. Então, se você quiser vir participar com a gente, começa às 10 horas da manhã, tá certo? Não deixem de participar, vai ser uma grande bênção. Deus está fazendo grandes coisas, eu creio, eu tenho fé nisso. E por isso nós precisamos estar posicionados, igual as pessoas no exército, né? Ou, por exemplo, aqui no Japão, ali perto de onde eu moro, tem o posto dos bombeiros. E eles estão tudo ali, não está tendo nada. De repente toca o alarme. E eles, rapidão se preparam e saem. É assim que a gente tem que estar também como corpo de Cristo. Temos que estar preparados. Estar ali no nosso quartel-general, porque na hora que apitar o alarme, a gente está preparado para sair. Tá certo? Então, olha, Deus abençoe você que participou com a gente, né? Eu espero que Deus tenha falado com você assim como falou comigo, tá certo? Né? Qualquer coisa que vocês precisarem, é só vocês entrarem em contato, nós estamos aqui para ajudar. Nós, como cristãos, nossa maior característica sempre tem que ser o coração generoso para poder auxiliar aqueles que necessitam. Então, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui, tá certo? Então, vamos encerrar essa transmissão, que Deus abençoe. Depois, se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com mais alguém, que eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a vida de muitas pessoas, tá certo? Então, eu vou encerrar aqui no Facebook. Deus abençoe e depois eu encerro no Instagram, tá? Até mais, pessoal do Facebook. Deixa eu encerrar aqui. Deus abençoe. E agora...